Bolsonaro cada vez menor. E assim, o gostinho que eu tenho de ler essa notícia, mais do que o que está escrito, é onde está escrito, né? É um site de extrema direita, o antagonista, puxa saco do Bolsonaro e olha só, Bolsonaro cada vez menor. O número de apoiadores na Avenida Paulista é o menor dos 3 atos convocados desde fevereiro de 2024, mas ainda é relevante, é 12 mil pessoas. Se precisasse vencer uma eleição para vereador, um candidato com 12 mil votos em São Paulo não se elege, para você ter uma ideia. Essa foi a quantidade de pessoas que participou do Carnagado, né? Olha lá, ato de Bolsonaro em Malafaia, na Paulista, reuniu 12.400 pessoas, estima o monitor da USP. Isso que é o grande barato, né, cara? Monitor da USP, ele conta as pessoas. E ó, ironia do destino. É um software, é um programa de computador que foi criado para contar gado, de verdade, não tô zoando, não tô brincando. Foi feito para contar gado no pasto. E aí foi feita uma adaptação, um aperfeiçoamento para ele contar pessoas. E é esse software que faz a contagem. Então, assim, não tem mais aquela história de estimativa. A polícia militar estimou que tinha 1 milhão de pessoas. Não existe mais isso. Agora conta, por cabeça. Tinha 12.400 pessoas e a foto não deixa mentir, né? Se esse vídeo fosse só sobre esse assunto, eu podia parar aqui. Podia encerrar esse vídeo aqui. Mas não, né? Tá vendo lá o Carnagado vazio. Inclusive o Carnagado tinha área VIP. Dá uma olhada só nisso aqui, ó. Vamos aumentar aqui, a foto não aumenta, né? Tem problema não, a gente segue. Mas dá uma olhada só na fotografia. Não tinha realmente muita gente. Não chegou nem em frente ao MASP, aqui em cima, dá uma olhada. Né? Não deu um quarteirão de pessoas, porque aqui é a esquina, onde está o trio elétrico aqui embaixo, é a esquina. Não chegou nem ali na frente no Museu de Arte de São Paulo. Então foi realmente uma manifestação flopadaça e os bolsonaristas já têm na ponta da língua as desculpas esfarrapadas para explicar por que deu tão pouca gente. Bolsonaristas apontam 4 motivos para o público menor na Paulista. Que motivos seriam esses? Olha só motivo furado. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos lá, a manifestação foi em São Paulo e teve jogo do Flamengo. Em São Paulo, capital principalmente, praticamente não existe flamenguista. Quem que é flamenguista em São Paulo? Um carioca ou outro que mudou para lá, né? Meia dúzia de gato pingado que é torcedor do Flamengo. Então não tem essa explicação, tá? Copa do Mundo não interfere em nada. Ainda se fosse um jogo do Palmeiras, eu até ia dar um desconto, mas não teve. O jogo do Palmeiras foi outra data, foi antes, não tem nada a ver, não interferiu. Então essa desculpa não cola. Segunda desculpa, início das férias escolares. O que tem a ver com as calças? Porque você sabe, né? A manifestação foi domingo, não tem aula domingo. Não tem aula de jeito nenhum. Então também não tem nenhuma interferência o início das férias escolares. Ah, mas o pessoal viajou, quem disse? Não tem registro assim, de saída em massa da população de São Paulo, porque você sabe, quando tem feriadão, quando tem início de férias, quando tem essa debandada de pessoas que sai todo mundo de São Paulo, vai para a praia, vai para o interior, vai para a casa dos parentes, a gente inclusive vê isso no noticiário, sabe? Estrada cheia, pedágio lotado, fila de gente tentando sair da cidade, não teve nada disso também. Então esse é outro argumento que não adianta eles tentarem usar, que não vai colar. Fim de mês, esse é outro argumento, outro motivo pelo fato de ter flopado a manifestação. E o Kiko? Fim do mês, o que tem a ver isso aí? Ah, o pessoal estava sem dinheiro, mas pera um pouquinho, né? E não é o Malafaia que banca tudo, banca o trio elétrico, e outro cidadão, domingo, até onde eu sei, domingo tem tarifa zero no transporte coletivo de São Paulo em algumas regiões. Então assim, nem isso, e a Avenida Paulista também tem outra, ela fica fechada. Então assim, aquela galera toda que você está vendo lá, principalmente aquela que se espalha lá para frente, muita gente não estava nem na manifestação, estava lá passeando na Paulista, que todo domingo fica cheio de gente passeando, tocando música, fazendo malabarismo, caminhando com o cachorro. Todo domingo é assim na Avenida Paulista, né? Pode reparar que o Bolsonaro só marca manifestação para locais que têm aglomeração de gente já independentemente de ter um ato. Então, por exemplo, ele marca na praia de Copacabana. Por quê? Porque a praia vai estar cheia, né? Então mistura lá quem está na praia com quem está na passeata. Avenida Paulista, ele marca a manifestação no domingo, que é o dia de Paulista fechada, e um dia em que ela está cheia de gente caminhando a pé. Então eles tentam dar uma disfarçada para ver se amplia, dá um up no número de pessoas que participam da manifestação, mas não colou. E a quarta justificativa, intervalo de tempo pequeno entre a convocação e o dia do ato. Bom,
Pelo menos 5 dias antes, as igrejas evangélicas já estavam convocando esse ato. Convocando, e quando eles falam convocar, é convocar mesmo, que o pastor praticamente força a pessoa a ir, sabe? Então, assim, quem podia ir, foi. E quem não podia ir porque não quis, não foi. Muito do fruto desse fracasso, dessa manifestação, está relacionado com o próprio depoimento que o Bolsonaro prestou no Supremo Tribunal Federal. Aquele depoimento que ele ficou brincando com o Xandão, falando que o Xandão podia ser o vice dele em 2026, né, fazendo gracinha. Por quê? Por causa dessa gracinha? Também, mas principalmente por outro motivo. Ele disse que os bolsonaristas, aqueles que quebraram tudo lá em Brasília, é tudo um bando de maluco. Então, assim, o pessoal ficou ofendido também. Ele não defendeu os bolsonaristas que foram para tentar dar o golpe junto com ele. Ele chamou todo mundo de maluco, tirou o corpo fora. Eu não tem nada a ver com isso, esse bando de maluco aí que se vira. Não tocou no assunto anistia. Anistia, que eles vêm falando há tempo, não, só focou no julgamento dele, dizendo que o julgamento dele está sendo manipulado, que o julgamento dele, porque ele está sendo vítima de uma perseguição política, uma perseguição jurídica, um lawfare, não sei o quê. Ou seja, só focou no próprio pescocinho do Bolsonaro, né? Em tentar salvar o pescocinho dele, falando sobre o julgamento dele. Nem lembrou daqueles 1000 e tantos que estão respondendo o processo lá, que eles viviam falando de anistia. E focou também o discurso nas eleições do ano que vem. E ó, o Bolsonaro meio que entregou o ouro assim, né? Ele falou, eu não preciso ser presidente não, vocês me dão aí 50% do Congresso, da Câmara, do Senado, já tá bom. Outro toca o barco, eu nem preciso ser presidente. Ou seja, já está admitindo, né? O que já devia ter feito faz tempo, talvez tenha sido a única coisa sensata que o Bolsonaro fez nesse domingo, que é admitir que ele não vai mesmo ser candidato, porque não vai, porque ele está inelegível até 2030 pelo menos, né? E aí teve discurso muito focado na eleição do ano que vem, e teve o sucessor, o substituto do Bolsonaro estava lá, falou e não agradou. Porque, vamos lá, discurso de Tarcísio na Paulista irritou bolsonaristas e até membros da família. Dudu Bananinha ficou bravo, Flávio ficou bravo, Carluxo ficou bravo. Por quê? Porque o Tarcísio só falou de eleição, só criticou o governo, falou mal do Lula, falou mal do governo, falou de 2026 e tal. Não abriu a boca para falar nem do processo do Bolsonaro, nem do STF como um todo. Todo mundo atacou o STF lá. Todo mundo que pôs a mão no microfone, pôs a boca lá, atacou o STF. Menos o Tarcísio, porque o Tarcísio é assim, ó, chegado do Xandão e da galera. E é isso que irrita a família Bolsonaro e é isso que irrita os bolsonaristas, porque ele não assume a bronca, ele quer ficar com o eleitorado do Bolsonaro, mas ele não quer ficar com a rejeição do Bolsonaro, então ele quer bancar o não radical, né? Como se fosse possível. Tarcísio não engana ninguém, mas ele quer fazer de conta que ele não é um radical, que ele não é um autoritário. É só a gente ver quem mora em São Paulo, quem conhece o governo de São Paulo, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, principalmente a política de segurança do Tarcísio. Quem vive aqui, quem acompanha, sabe que ele é um tremendo de um autoritário, tão autoritário quanto o Bolsonaro. A diferença é que meio que sabe conversar, né? Tem um pouco mais de educação. Digamos que é um fascista de garfo e faca, que sabe comer de garfo e faca. É mais ou menos isso que representa Tarcísio de Freitas. Só que o fato dele ficar alisando, amaciando para o STF desagradou os bolsonaristas. Ficou todo mundo bravo com ele. Todo mundo está revoltado. Porque está achando o quê? Que se ele virar presidente, ele vai virar as costas para o Bolsonaro. Não vai obedecer o Bolsonaro. E é isso que o Bolsonaro faz questão. De ter um sucessor que obedeça ele, que faz o que ele manda. E aí, essa parte é que está difícil do Tarcísio assumir, porque o Tarcísio tem outra postura, né? Então está desagradando. E o Centrão já abraçou o Tarcísio, já falou, não, ele é nosso candidato, já está tentando convencer o Bolsonaro a viver de férias, né? Viver passeando, fazendo carreata para cima e para baixo, como presidente de honra do PL, e esquecer essa história de ficar insistindo em ser candidato a presidente, porque o Centrão tem pressa de lançar o candidato novo para poder trabalhar esse candidato, e o Bolsonaro não deixa, porque o Bolsonaro fica falando que é ele que vai ser o candidato, mesmo sabendo que não vai. Então o Centrão já está conversando, já está seduzindo o Bolsonaro, ele já está caindo na sedução, tanto é verdade que ele falou, nem precisa ser presidente, né? Ele já está dando a entender que ele sacou, que ele sabe que ele não será presidente do Brasil, nem em 2026, nem em 2030 e nem nunca mais, para alívio geral da nação, né? Enfim,
Mas vamos seguir aqui, ó, o Centrão. O Centrão tá de sacanagem, né? Olha essa matéria aqui. Para pressionar o governo, Centrão passa a trabalhar por Nicolas Ferreira na relatoria da CPI do INSS. Vai começar, ainda vai instalar a CPI do INSS, CPI que vai investigar aquela história da fraude lá, que a gente já falou muitas vezes aqui, né? E aí, você viu, o Centrão quer colocar o Nicolas como relator da CPI do INSS. O relator e o presidente são os dois cargos mais importantes da CPI. O presidente conduz os trabalhos, dá a ordem para quem fala, quem deixa de falar, abre a palavra, fecha a palavra. E o relator é tipo o investigador principal, é aquele que faz os questionamentos primeiro, quando chama as pessoas para prestar depoimento, é quem faz o relatório final, que vai ser avaliado pela CPI. E aí não é só esse o problema que o Centrão está tentando arrumar para o governo não, viu? Como você vai ver aqui na sequência. Primeiro colocar o Nicolas na relatoria do negócio para ver se ele mela, se ele estraga o negócio. E segundo, que é muito mais grave ainda, Sóstenes, quem que é isso? O Sóstenes Cavalcante, deputado federal, é um cachorrinho do Malafaia. É uma cadelinha do Malafaia, entendeu? Ele obedece o Malafaia. O verdadeiro deputado é o Malafaia. O Sóstenes é o bonequinho que o Malafaia controla ali, boneco de ventríloco. Então, o Sóstenes, quando fala Sóstenes, você pode entender Malafaia. O Malafaia está dizendo, pela boca do Sóstenes, que o Congresso dificultará a liberação de recursos à indenização de vítimas de fraude do INSS. Você entendeu o que eu acabei de falar? O Centrão está dizendo que não vai deixar o governo devolver o dinheiro para os aposentados. O Centrão, por meio do Sóstenes, que é o líder do PL, que é o líder do partido do Bolsonaro, está dizendo que vai dificultar a devolução do dinheiro de quem foi roubado. Por quê? Ele quer desgastar o governo. Então você que é aposentado, você que é pensionista, que foi roubado nessa fraude, saiba que a turma do Bolsonaro não quer deixar o Lula te devolver esse dinheiro porque eles querem fazer você ficar com raiva do Lula. Querem fazer você eles querem prejudicar o governo. E com isso, quem vai pagar o preço desse problema é você, que tem dinheiro para receber e eles vão querer dificultar. Eu quero ver se o Congresso inteiro vai fazer isso ou se é só a turma do Bolsonaro. Aí é que a gente vai ver. Mas ele está dizendo, segundo nas palavras dele, porque ele fala, graças a essa união entre os bolsonaristas e o Centrão, entre os golpistas e os ladrões. Essa união muito produtiva para eles, muito ruim para o Brasil, está sendo feita novamente para não permitir que o Lula tenha dinheiro para devolver para você que foi vítima de uma fraude. Isso é canalice na pior espécie, do pior tipo que você puder imaginar. Só quero te dar um recado rápido sobre aquele negócio que eu te falei da renda extra, viu? Tem muita gente ganhando uma grana. Olha só, essa mensagem aqui eu recebi do Carlos Matos, eu recebi com autorização para exibir para vocês, tá? O Carlos faz renda extra, ele tem um emprego numa fábrica, trabalha todo dia e nas horas de folga ele faz o trabalho que ele começou a trabalhar lá com o Clayson. E aí, olha só, $643, mais ou menos R$3.200 por mês ele está ganhando de renda extra, sem abrir mão do emprego que ele já tem, tá? Agora, tem gente que está dando dedicação integral. Olha o Paulo Rodrigues, por exemplo, $2.154, isso dá praticamente R$11 mil por mês, depois de 4 meses de dedicação. 11 mil é um salário respeitável, tá? E nem é o maior, acredite se quiser. A Cláudia Oliveira, por exemplo, já abandonou o emprego antigo, resolveu que ela vai se dedicar só a isso, porque está dando tanta grana que ela não tem nem vontade, nem tempo de estar num outro lugar. Então, olha só, R$3.134, isso dá R$16 mil por mês que a Cláudia Oliveira está ganhando. Se você quiser conhecer essas oportunidades, é fácil. Clica nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro de cima já. Vai abrir um chat, uma conversa de WhatsApp, você vai conversar com o Clayson e o Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber e ainda vai te mandar 3 aulas grátis para você assistir e ver se serve para você. Não serve para todo mundo, mas serve para muita gente, porque tem muitas oportunidades de trabalho na internet para você trabalhar no seu celular, no seu computador, 100% home office, esquece escala 6x1. Esquece ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, esquece trânsito para ir trabalhar, esquece aquele chefe que fica aqui em cima, na cacunda do cabra, enchendo o saco dele, não vai ter isso mais. Clica no primeiro link da descrição que você vai conhecer essa oportunidade, se eu fosse você não perdia. De repente serve para você e não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é pirâmide, não é nada disso, é trabalho sério, trabalho honesto.